Bom dia! Bora dar continuidade ao Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria por São Luís Maria Guignon de Montfort. Lembrando que nós estamos no capítulo 4, Natureza da perfeita devoção à Santa Virgem ou da perfeita consagração a Jesus Cristo. Parágrafo 120. Toda a nossa perfeição consiste em sermos conformes a Jesus Cristo, estando unidos e consagrados a Ele, de modo que a mais perfeita dentre todas as devoções é, sem sombra de dúvida, aquela que nos conforma, nos une e nos consagra a Jesus Cristo. Ora, sendo Maria, dentre todas as criaturas, a mais conforme a Jesus Cristo, disso resulta que a devoção que melhor consagra e conforma sua alma a Nosso Senhor é a devoção à Santíssima Virgem, a sua mãe, que a proporção de uma alma se consagrar mais a Maria, mais consagrada estará a Jesus Cristo. Por essa razão, a perfeita consagração a Jesus Cristo não é outra coisa senão a consagração perfeita e total de si mesmo, a Santíssima Virgem. E é essa devoção que eu proclamo, a qual também se pode considerar uma perfeita renovação dos votos e promessas do Santo Batismo. Legal, eu vi isso em alguns vídeos também, falando que a consagração é a renovação do batismo, tá aqui no ponto 120. Artigo 1º. Uma primeira e completa consagração a Maria. Ponto 121. Sendo assim, essa devoção consiste em dar-se todo inteiro à Santíssima Virgem, para também dar-se todo inteiro a Jesus Cristo por meio dela. É necessário dar-lhe, primeiro, nosso corpo, com todos os seus sentidos e membros, nossa alma, com todas as suas potências, nossos bens exteriores, chamados pelo nome de fortuna, presentes e vindouros. E quarto, nossos bens interiores e espirituais, que constituem nossos méritos, virtudes e boas obras, passadas, presentes e futuras. Em duas palavras, tudo aquilo que possuímos na ordem da natureza e na ordem da graça. Tudo aquilo que podemos possuir no futuro na ordem da natureza, da graça ou da glória, de maneira irrestrita, sem restrição de 1 centavo, de um fio de cabelo, da mais ínfima ação, por toda a eternidade, sem a pretensão ou esperança de receber outra recompensa por sua oferenda e um serviço, senão a honra de pertencer a Jesus Cristo por meio dela. Ainda que essa amável mestra não fosse, quando na verdade sempre é, a mais plena de liberalidade e reconhecimento dentre todas as criaturas. Parágrafo 122. Aqui deve-se observar a existência de duas coisas nas obras por nós realizadas, quais sejam a satisfação e o mérito, ou seja, o valor satisfatório ou impetratório, e o valor meritório. O valor satisfatório ou impetratório de uma obra é uma boa ação que consiste em satisfazer ao castigo devido ao pecado, ou em obter alguma nova graça. O valor meritório ou mérito é uma boa ação que consiste em merecer a graça e a glória eterna. Ora, nessa consagração de nosso próprio eu à Santíssima Virgem, nós oferecemos a ela todo o valor satisfatório, imperatório e meritório. De outro modo, pelas satisfações e os méritos de todas as nossas obras, oferecemos a ela méritos, nossas graças e nossas virtudes, para não transmiti-los a outros. Pois nossos méritos, graças e virtudes são, falando em sentido próprio, incomunicáveis, e somente Jesus Cristo, fazendo-se nosso resgate diante do Pai, pode nos comunicar seus méritos. Mas para
conservá-los, aumentá-los e enchê-los de beleza em nós. Como diremos ainda, CF 146, esse no parágrafo 146. Damos a ela nossas satisfações, para que ela as comunique a quem bem entender, e para a maior glória de Deus. Parágrafo 123. Segure-se aí. Primeiro, que a consagração permite dar a Jesus Cristo da maneira mais perfeita, porquanto seja pelas mãos de Maria, tudo o que é possível lhe dar, e muito mais do que com o auxílio de outras devoções, mediante as quais damos a ele uma parcela de nosso tempo, ou uma parcela de nossas boas obras, ou uma parcela de nossas satisfações e mortificações. Por essa devoção, tudo que é dado e consagrado, inclusive o direito de dispor dos próprios bens interiores e as satisfações que se obtêm pelas próprias obras, dia após dia. Aliás, não se faz em nenhuma ordem religiosa. Nas ordens religiosas são confiados a Deus os bens materiais, pelo voto da pobreza, os bens corpóreos, pelo voto da castidade, a própria vontade, pelo voto da obediência, e algumas vezes a liberdade do corpo, pelo voto do enclausuramento. Contudo, não se dá a ele a própria liberdade, ou o direito de dispor do valor das próprias boas obras, e não se despoja, tanto quanto possível, daquilo que o homem cristão possui de mais caro e mais precioso, que são seus méritos e satisfações. Parágrafo 124. Segundo, segue-se que uma pessoa que de livre e espontânea vontade se consagrou e se sacrificou a Cristo por Maria, não pode mais fazer o que bem entender do valor de nenhum de seus bons atos. Tudo o que ela sofre, tudo o que ela pensa, diz e faz de bom pertence a Maria, a fim de que ela disponha de tudo isso, segundo a vontade de seu Filho, e para sua maior glória, sem que, contudo, essa dependência seja de modo algum prejudicial às obrigações do Estado em que se está atualmente, e no qual se poderá estar no porvir. Referimos-nos aqui, por exemplo, às obrigações de um presbítero, que, por força de seu ofício ou algum outro motivo, deve aplicar o valor satisfatório ou imperatório da Santa Eucaristia a uma particular, uma vez que só é possível fazer essa oferenda segundo a ordem de Deus e os deveres de seu estado de vida. Parágrafo 126. Segue-se que a consagração é feita conjuntamente à Santíssima Virgem e a Jesus, como sendo o modo perfeito que Jesus escolheu para se unir a nós e nos unir a Ele e a Nosso Senhor, como a nosso fim último, a que devemos tudo o que somos, como a nosso Redentor e nosso Deus. E o parágrafo primeiro é isso. Parágrafo primeiro, eu falei, tô maluco. Artigo primeiro. O artigo 2º e 3º, eles são bem curtinhos também, então eu já vou ler eles agora. Artigo 2º. Uma perfeita renovação das promessas do batismo. Parágrafo 126. Acima, eu disse que esta devoção poderia perfeitamente ser chamada de perfeita renovação dos votos e promessas do santo batismo, na medida em que todo cristão, antes de ser batizado, era escravo do demônio, uma vez que a ele pertencia. Ao ser batizado por seus próprios lábios ou pelos lábios de seu padrinho e de sua madrinha, ele renunciou solenemente a Satanás, a uma das ciladas e obras, assumindo Jesus Cristo como seu mestre e supremo Senhor, com vistas a depender dele na condição de escravo de amor. É isso também que a presente devoção possibilita: renunciar ao pecado, ao demônio, ao mundo e a si mesmo, como consta na fórmula de consagração, para entregar-se inteiramente a Jesus Cristo, pelas mãos de Maria. Aliás, há inclusive algo de mais,
pois quando se recebe o batismo, costuma-se falar pela boca dos outros, a saber, o padrinho e a madrinha, de modo que a entrega de si a Jesus Cristo é feita pela mediação de um procurador. Todavia, nessa devoção é por si mesmo, de livre e espontânea vontade, com conhecimento de causa que se concretiza essa autoentrega. No santo batismo, o neófito não se dá a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, ao menos de maneira expressa, nem confia a Jesus Cristo o valor de suas boas ações. Porém, por essa devoção, a pessoa se dá expressamente a Nosso Senhor pelas mãos de Maria e consagra-lhe o valor de todas as suas ações. Parágrafo 127. São Tomás de Aquino afirma que os homens no santo batismo fazem o voto de renunciar ao diabo e suas seduções. In baptismo volvent homines abrenuntiare diabolo et pompis ejus. E tal voto, de acordo com Santo Agostinho, é o maior e o mais necessário. Votum maximum nostrum que vivimus nos in Cristo esse mansuros. É também o que afirmam os canonistas. Praecipum votum est quod baptismate facimus. O voto principal é aquele que fazemos no batismo. Contudo, como cumpre esse voto? Quem realiza fielmente as promessas do santo batismo? Não é fato que praticamente todos os cristãos adulteram a fidelidade que prometeram a Jesus Cristo ao serem batizados? Daqui é que vem este desregramento universal, ou mesmo o esquecimento que se vive das promessas e dos compromissos do santo batismo, e do fato de que quase ninguém ratifica por si mesmo o contrato de aliança afirmado com Jesus Cristo, com Deus, pela mediação de seus padrinhos e madrinhas. Parágrafo 128. Isso é tão verdadeiro que o Concílio de Sens, convocado por ordem de Luís o Piedoso para remediar as desordens dos cristãos, que eram muitas, considerou que a principal causa da corrupção dos costumes vinha do esquecimento e da ignorância dos compromissos assumidos com o santo batismo, que muitos estavam vivendo. E ele não encontrou melhor meio para remediar tão grande mal do que levar os cristãos a renovar os votos e promessas do santo batismo. Parágrafo 129. O Catecismo do Concílio de Trento. Fiel intérprete das intenções desse santo concílio, exorta os párocos a fazer a mesma coisa e a levar seus paroquianos a relembrar de que foram consagrados a Nosso Senhor Jesus Cristo e estão ligados a Ele como escravos a seu Redentor e Senhor. Essas são as palavras a esse respeito. Tá certo? Parochus fidelem populum ed eam rationem cobortabiur ut siat, aecum esse nos ipsos nos secus ac mancipia redemptori nostro et Domino in perpetuum adicere et consacrare. Tô gastando meu latim hoje. Ponto 130. Ora, se os concílios, os padres e a própria experiência nos levam que o melhor remédio para sanar os maus comportamentos dos cristãos é fazê-lo rememorar aos compromissos firmados por ocasião de seu batismo e renovar os votos que fizeram, não é, portanto, razoável que os mesmos sejam cumpridos no mesmo presente
no momento presente de uma maneira perfeita, por meio dessa devoção e consagração ao nosso Senhor, pela mediação de sua Santa Mãe, referi-me a uma maneira perfeita, porque, para consagrar-se a Jesus Cristo de tal maneira, recorre-se ao meio mais perfeito, a Santíssima Virgem. Artigo 3º. Respostas a certas objeções. Parágrafo 131. Não é possível contra-argumentar que essa devoção seja nova ou dispensável. Ela não é nova, porquanto os concílios, os padres e vários autores antigos nos falam dessa consagração a Nosso Senhor ou da renovação dos votos do Santo Batismo como algo há muito praticado e a recomendam a todos os cristãos. Ela não é dispensável, porquanto a principal fonte das desordens e, por conseguinte, da perdição dos cristãos tem como ponto de partida o esquecimento e o pouco caso por essa prática. Parágrafo 132. Alguém pode dizer que essa devoção, ao nos fazer dar a Nosso Senhor, pelas mãos da Santíssima Virgem, o valor de todas as nossas boas obras, orações, esmolas e mortificações, nos deixa impossibilitados de socorrer as almas de nossos parentes, amigos e benfeitores. Minha resposta a essa objeção é que, primeiramente, não se pode acreditar que nossos parentes, amigos ou benfeitores padeçam alguma consequência negativa do fato de nos termos devotado e consagrado irrestritamente ao serviço de Nosso Senhor e de sua Santa Mãe. Alegar isso seria um insulto ao poder e à bondade de Jesus e de Maria, que conhecem a melhor maneira de cuidar de nossos parentes, amigos e benfeitores, como nosso pequeno rendimento espiritual ou com outros meios. Em segundo lugar, essa prática não nos impede de interceder pelos outros, quer pelos vivos, quer pelos mortos, embora a aplicação de nossas boas obras dependa da vontade da Santíssima Virgem, o que, ao contrário, nos levará a orar com ainda maior confiança. É assim, por exemplo, de que uma pessoa rica que desse toda a sua fortuna a um soberano com o objetivo de honrá-lo ainda mais, rogaria com maior confiança a esse soberano que auxiliasse a um de seus amigos que estivesse em necessidade. Seria também do agrado desse soberano dar-lhe a ocasião de testemunhar seu reconhecimento para com uma pessoa que se despojou do que era seu para enriquecê-lo, que se empobreceu para honrá-lo. Deve-se dizer a mesma coisa do Nosso Senhor e da Santa Virgem, que jamais permitirão ser vencidos em reconhecimento. Parágrafo 133. Alguém poderá dizer, caso eu dê à Santíssima Virgem todo o valor de minhas ações, para que ela disponha dele em benefício de quem bem entender, possivelmente será necessário que eu sofra por muito tempo no purgatório. Esse contra-argumento, que provém do amor próprio e da ignorância quanto à liberalidade de Deus e de sua Santa Mãe, não se sustenta por si mesmo. Uma alma fervorosa e cheia de generosidade, que prega mais os interesses de Deus do que os próprios, que oferta a Deus tudo o que possui, sem restrições, de modo a não poder nem mais nem menos do que aspirar à glória, ao reino de Jesus Cristo por sua Santa Mãe, e que se santifica inteiramente para alcançá-lo. Essa alma generosa, que faço questão de frisar como liberal, poderá ser punida no outro mundo por ter sido mais liberal e mais desinteressada que as outras? Muito pelo contrário, essa alma, como veremos logo mais, que Nosso Senhor e sua Santa Mãe manifestarão imensa liberalidade, neste mundo e no próximo, na ordem da natureza, da graça e da glória. Parágrafo 134. Precisamos agora ver, do modo mais breve possível, as razões pelas quais
esta devoção deve ser recomendada, os resultados maravilhosos que ela produz nas almas dos fiéis e as práticas desta devoção. Veremos isso no capítulo 5º, que iremos ler amanhã, que são as razões pelas quais essa devoção nos deve ser recomendada. Lembrando que hoje nós acabamos de ler o capítulo 4º, que é Natureza da perfeita devoção à Santíssima Virgem ou da perfeita consagração a Jesus Cristo. Lendo os artigos. Primeiro, uma primeira e completa consagração a Maria. Artigo 2º. Uma perfeita renovação das promessas do batismo. E artigo 3º. Respostas a certas objeções. Esse artigo 3º eu achei bem interessante, porque, você vai lendo e você vai criando essas objeções na cabeça. E, de fato, o parágrafo 132 bateu uma pancada em mim, que falou, então a gente não pode rezar pelos nossos amigos e parentes. Esse e acho que 133, 132 e 33. A gente não pode rezar por nossos amigos, então eles vão ficar no purgatório. Ou, a gente não pode rezar por nós mesmos, para que a gente passe menos tempo no purgatório. Foi uma pancada, você não tá confiando em Deus. Você não tá confiando em Maria se você tá perguntando uma coisa dessa. Você acha que vai ser a sua oração, não vai ser, a sua entrega a Deus, sabe? Entrega pra Ele, que Ele vai fazer. Você acha que, sabe, você se entregar de uma forma maior a Deus vai fazer mal para as outras pessoas? Vai fazer mal para você? Isso é um desrespeito tremendo contra Deus. E, sabe, é uma falta de confiança, uma falta de fé gigantesca em Deus, porque você acha que você se entregar mais a Deus vai fazer mal pra você, ou mal para seus amigos, ou pessoas que você ama. Foi uma pancada esses dois parágrafos, porque são algumas objeções que você vai formando, né, enquanto você vai lendo. Eu vou formando enquanto eu vou lendo, né? Eu formei algumas dessas objeções. E eu achei bem interessante. Bem bacana, bem pancada esses dois parágrafos. Muito bom, São Luís. Então, é isso aí. Amanhã continuamos com o capítulo 5º. Às vezes eu fico saindo assim da câmera, desculpa. Eu vou começar a deixar ela mais assim, talvez. Então é isso aí. Até amanhã. Tchau, tchau.